Boa noite. Sempre gratos a Deus e a Jesus pelas bênçãos recebidas, agradecidos por essa doutrina consoladora e esclarecedora, pedindo ao Pai força, coragem, bom ânimo, alegria de viver e de servir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Quando algum acontecimento, alguma coisa nos traz momentos de aflição e infelicidade, em nos recordando de momentos mais amenos, brandos, tranquilos, costumamos dizer, eu era feliz e não sabia. Muitas vezes nos queixamos de coisas, situações, até de pessoas, sem nos dar conta de que poderemos complicar essas situações, atraindo maiores dificuldades promovidas, causadas por nossas próprias queixas. No livro Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, na questão 196, é perguntado: como encaram os guias espirituais as nossas queixas? Muitas são consideradas verdadeiras preces dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. A maioria, porém, não passa de lamentação estéril, a que o homem se acostumou como a um vício qualquer, porque, se tende nas mãos o remédio eficaz com o Evangelho de Jesus e com os consoladores esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, a repetição de certas queixas traduz má vontade na aplicação legítima do conhecimento espiritista a vós mesmos. Vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, Instruções dos Espíritos, no capítulo 5, Bem Sofrer e Mal Sofrer. É pelo Espírito Lacordaire, Havre, 1863. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria, mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolação se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que Ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente, quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como o militar, e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem
que num combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Palavras sábias do Espírito Lacordaire. Agora pensemos um pouco. Se diante das situações da vida damos vazão às lamentações estéreis, estaremos deixando de pôr em prática as consoladoras lições recebidas da doutrina dos Espíritos e de Jesus, que nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. E o Espírito Cornélio Pires, de uma forma bem humorada, nos fala sobre o problema de queixas no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Baú de Casos, na forma de versos e rimas. Vamos ver então o problema de queixas. Tenho aqui sua consulta, meu caro Raimundo Seixas. Você pede opinião quanto ao problema das queixas. Sem rodeios sobre o assunto, posso afirmar, meu irmão, toda queixa, quase sempre, é conversa gasta em vão. A gente chora, reclama. No entanto, o caso é sabido. Lamentação sem trabalho é voz de tempo perdido. Cada pessoa recebe certo serviço a fazer. Somos nós servos da vida, cada qual em seu dever. Se o espírito é rebelde, perante o mínimo encargo, inclina-se para a fuga, começando em verbo amargo. Lastima-se contra o tempo, em tudo, seja onde for. Censura-se o pó, a pedra, o vento, o frio e o calor. Mas nessa história de queixas, você pode registrar: quem caminha reclamando principia a piorar. Dever é um fardo do céu, e a quem o vote a desprezo, surge uma lei vigorosa, impondo ao fardo mais peso. Parece que Deus nos cede uma cruz de dons extremos. Fugindo a ela encontramos as cruzes que merecemos. Você recorda Alexandre, clamava contra chefias. Depois ficou sem trabalho por mais de 500 dias. Chorando 4 cruzeiros, saiu Antonico Brotas. Vindo logo a tromba d'água, levou-lhe o colchão de notas. Reclamando o anel perdido, a irada Dona Rosenda, transportando vela acesa, incendiou a fazenda. Ao queixar-se contra a esposa, Laurindo da Conceição atirou 10.000 cruzeiros na fogueira de São João. Zangando-se contra a chuva, Dona Liquinha Pastura, ao correr, teve uma queda de 4 metros de altura. Penso hoje, caro irmão, pelas provas que já vi, a pessoa em si queixando perde o controle de si. Após a morte do corpo, é que se vê quanta gente lastima o tempo perdido ao zangar-se inutilmente. Anote o caso em você e em derredor.
na vida de quem se queixa, a vida fica pior. Se você quer ser feliz na terra e no mais além, trabalhe, siga e prossiga, sem se queixar de ninguém. Se a revolta, as queixas, as lamúrias dificultam a nossa caminhada, o que deveremos fazer para vencer essa dificuldade ou até mesmo esse vício, o vício de a tudo reclamarmos? Iniciemos por agradecer a Deus por tudo, pelas oportunidades que Ele nos dá de crescimento, de evolução e até de superação. Quando surgem situações de lutas, é quando mais precisamos de coragem e nos lembremos de nos elevarmos acima das circunstâncias, que do ponto de vista do alto nos parecerão bem menores, nos parecerão pequenas. Também, se olharmos para aqueles espíritos corajosos que passam por provas tão dolorosas, as que ainda não estamos à altura, não estamos preparados para passar, vamos sentir menores os reveses que nos alcançam. É o que nos diz Meimei, no livro O Espírito da Verdade, na lição 97, Escola da Bênção, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, Escola da Bênção. Sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém. Por isso, acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procuraste espetáculos públicos que te não distraíram e usaste comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinho, sem se queixarem, e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam, gemendo, aos filhos nascituros a concha do próprio seio como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam valorosamente com os animais no lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono. Observarás ainda mais os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam desorientados na noite total da loucura. Ver-te-ás então consolado, estendendo consolo e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz: obrigado, meu Deus. Meimei. E quantas vezes o necessitado do momento não somos nós mesmos? E não foi Jesus o nosso modelo e guia, nosso maior exemplo, que estava constantemente rodeado pelos mais necessitados? No livro Há 2000 anos, Emmanuel, em sua narrativa, nos traz Lívia, que passava pela prova da calúnia e do desprezo. Lívia, esposa do senador Públio, naquela tarde inesquecível, confundida com os pobres e os doentes que iam receber as bênçãos do Senhor. Ela estava com o coração aliviado e sereno, esperando o momento ditoso de ouvir do Mestre uma palavra de amor e consolação. A barca de Simão acostara brandamente à margem, ensejando a que o Mestre se dirigisse ao local costumeiro de suas lições divinas. Sua fisionomia parecia transfigurada em resplendente beleza. Os cabelos, como de costume,
caíam-lhe aos ombros, à moda dos nazarenos, esvoaçando levemente aos ósculos cariciosos dos ventos brandos da tarde. A esposa do senador não pôde mais despregar os olhos deslumbrados daquela figura simples e maravilhosa. Começara ao mestre um sermão de beleza inconfundível, e suas palavras pareciam tocar os espíritos mais empedernidos, figurando-se que os ensinamentos ressoavam nas devesas, nas ruas de toda a Galileia, ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados para caminhar no mundo com a própria eternidade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles pertencerá o reino de meu Pai que está nos céus. Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem e choram, porque serão consolados nas alegrias eternas do reino de Deus. E a sua palavra enérgica e branda disse da misericórdia do Pai Celestial, dos bens terrestres e celestes, do valor das inquietações e angústias humanas, acrescentando que viera ao mundo não para os mais ricos e mais felizes, mas para consolar os mais pobres e deserdados da sorte. A Assembleia Heterogênea escutava-o, embevecida nos seus transportes de esperança e gozo espiritual. Uma luz serena e cariciosa parecia vir do Hébron, clarificando a paisagem em tonalidade de opalas e safiras eterizadas. Emmanuel ainda conta que já ia a hora adiantada e os apóstolos trouxeram então pães e peixes para dividir com todos ali. E foi distribuído, como num suave milagre. A escassa provisão foi partida em pequenos pedaços que foram religiosamente distribuídos por centenas de pessoas. Lívia recebeu igualmente a sua parte, e ao ingeri-la sentiu um sabor diferente, como se houvera sorvido um remédio apto a lhe curar todos os males da alma e do corpo, porque uma certa tranquilidade lhe anestesiou o coração. Flagelado e desiludido, comovido até as lágrimas, viu que o mestre atendia caridosamente a numerosas mulheres, entre as quais muitas, segundo o conhecimento do povo, eram de vida dissoluta e criminosa. Alguns momentos onde Jesus estava atendendo as pessoas, conversando e estendendo o raio de luz dos seus olhos até a figura de Lívia, que lhe devorava as palavras com a sede ardente da sua atenção, exclamou com as claridades proféticas de suas exortações: quanto a ti, regozija-te em nosso Pai, porque as minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre o coração. Vai e não descreias, porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas abnegações santificantes. Lívia compreendeu a profundidade das palavras de Jesus e mais tarde, voltando com a sua serva Ana para casa, sentiu-se confortada pelas graças recebidas das mãos caridosas do Messias. Profunda sensação de alívio e conforto inundava-lhe a alma. Recordando as palavras de Jesus: vinde a mim todos vós que sofreis e sereis aliviados e consolados, que possamos atender a esse chamamento amoroso do Cristo e nos lembremos que é consolando que seremos consolados. Que Deus nos abençoe.
Boa noite a todos. Dando continuidade, então, ao encontro desta noite, vamos retomar os pontos que estávamos vendo do Amadeu Ferrari no livro Memórias de um Suicida, psicografado pela Ivone Pereira, em que ele estava passando por um tratamento de um retorno ao passado, para que ele compreendesse as causas das situações que ele viveu na encarnação presente. Ele havia se suicidado por não aceitar as provas dolorosas pelas quais ele passava. Nós vimos que era uma pobreza muito grande, uma prova muito difícil de um câncer que corroía sua língua, sua garganta, e ele muito revoltado, não compreendendo as razões daquele sofrimento, por ser um homem tão trabalhador e continuar naquelas situações de miséria, que a situação, as circunstâncias lhe impunham, ele acaba por suicidar-se, né? E ele está passando por um tratamento terapêutico em que volta ao passado, está sendo mostrado a ele, buscando no próprio arquivo que cada um de nós traz, todos nós temos no nosso perispírito, que é nós temos o nosso arquivo, né? As lembranças, as nossas vivências estão todas arquivadas. Havendo a necessidade, busca-se esse passado, né? E era o que estava sendo feito, buscando esse passado dele, passado de uma outra encarnação, em que ele, horrorizado, ele vê aquilo que ele havia causado àqueles escravos por ocasião de 1840. E é interessante porque nós aprendemos na doutrina, Kardec deixa muito claro ali no Livro dos Espíritos, em que é necessário o arrependimento, que é o primeiro passo, mas é preciso que haja o desejo da reparação e a reparação, a expiação propriamente dita, né? E nós vamos ver agora na fala dele que ele arrependeu-se verdadeiramente, porque existem arrependimentos que é mais pelo medo, pelas circunstâncias em que nos encontramos, então nos arrependemos, mas nos arrependemos do quê? Do efeito, né? Das consequências do que fizemos, não gostamos de lidar com as consequências daquilo que fizemos. Mas o verdadeiro arrependimento vai muito além disso. O verdadeiro arrependimento é ficar horrorizado com aquilo que foi feito e um desejo muito grande de reparar aquele mal junto daquele ou daqueles a quem prejudicamos. Então vamos continuar aqui no texto. Apiedai-vos, diz ele, o Amadeu Ferrari, apiedai-vos de mim, Senhor, bradava em expressões de dor e arrependimento, repetindo em presença da numerosa assembleia a súplica veemente que dera causa à existência expiatória que, afinal, interrompera criminosamente, enredado que se deixara permanecer em complexos desconcertantes. Desgraçado e miserável que sou, deixai que eu volte ainda uma vez à qualidade humana e veja minha própria língua, assim como a boca e a garganta, desaparecerem sob a trituração de qualquer malefício, reduzidas ao ponto a que reduzi a do desventurado escravo Felício. Dai-me a miséria, Senhor, que eu sofro o suplício da fome, da sede, e que nem mesmo possa falar a fim de me queixar. Que de mim todos se afastem com asco, deixando-me expungir sozinho esta nódoa infamante que me amesquinha diante de mim próprio. Vamos fazer uma pausa e nos recordarmos e comentarmos, na verdade, que esse arrependimento atroz, verdadeiro, muitas vezes ele pode se dar no plano espiritual. Não são todos, não.
Há espíritos que não se arrependem no plano espiritual e que continuam conduzindo seus pensamentos, suas atitudes da mesma forma, sem nenhum arrependimento. E há aqueles que se arrependem verdadeiramente, como sentimos aqui o Amadeu Ferrari. Mas é preciso que isso fique muito forte em nós ao retornarmos ao campo da carne, ao retornarmos na bendita oportunidade da encarnação, e que procuremos caminhos que nos ajudem a não nos revoltarmos, porque nós reencarnamos com a bênção do esquecimento. Alguém pode dizer, mas seria melhor lembrarmos? Lembrarmos? Não teríamos condições de viver aqui se nos lembrássemos do que fizemos. Abençoado esquecimento do passado. Mas é preciso que fique forte essa disposição do acerto. Daí buscarmos, e estamos em tempo e devemos buscar os mecanismos que nos auxiliem a pautarmos as nossas vidas naquilo a que nos propusemos antes de aqui estar. Então, continuando. O nobre orientador, porém, impôs silêncio ao pecador, balsamizando-o com fluidos apaziguadores. Em seguida exclamou como que respondendo, é bem certo, é inevitável o vosso retorno às reencarnações expiatórias, Amadeu Ferrari, uma vez que é esse o ensejo abençoado para a remissão dos culpados. Outra vez a pobreza, o câncer, o perjúrio, agravados agora com os indefiníveis males acumulados pelo suicídio. Então vocês vejamos nós, a pior das escolhas. Por quê? Não nos veremos livres daquela situação com certeza dolorosa, né? Que nos levaria a esse ato, e no entanto retornaremos em situações difíceis, né, semelhantes àquelas que vivíamos, agravadas pelo suicídio. Continuando, uma vez que vós não quisestes submeter devidamente, mas é imprescindível, não conserveis ilusões. Mais de uma encarnação expiatória será necessária para cobrir as agravantes das ações que recordamos. Por quê? Nesses crimes coletivos, evidentemente que exigirá do culpado um número maior de encarnações, para que se expie, né, e que se modifique esse passado. Entre mentes, a lição continuava a desenrolar-se, vindo seu arremate estarrecer-nos, porventura, ainda mais. Assim foi que, morto o velho escravo, dobraram-se os anos. O grande senhor esquecera-o, como aos demais, absorvido nos bailoiços da boa sorte. Voltar à Europa feliz, porque tudo isso se deu aqui no Brasil, né? Voltar à Europa feliz, tendo enriquecido à custa do trabalho honesto, entre aspas, né? Trabalho honesto, bem visto e considerado pelos muitos haveres que levara da terra de Santa Cruz. Mas, um dia, dobraram afinados por ele exéquias solenes, cânticos pungentes, grande luto, lágrimas doridas e muitas flores, porque o vil metal adquirido na iniquidade, tudo isso pôde comprar. Agora, eis que se apresenta o além-túmulo. É o momento sagrado da realidade, do cumprimento integral, da justiça incorruptível. Vimo-lo a debater-se perdido em pleno sertão africano, atacado por hedionda falange de fantasmas,
fantasmas negros sedentos de vingança, os quais vinham pedir-lhe contas dos desgraçados compatriotas por ele escravizados e perdidos para sempre, longe das plagas nativas. Eram os pais que haviam perdido os filhos por ele arrecadados para longe. Eram as mães destituídas de filhos pequeninos, os quais ele vendera a outrem, qual mercadoria miserável. Eram as filhas ultrajadas e sacrificadas longe dos pais. Os filhos que conheceram por afagos maternais o látego inclemente do Senhor a quem serviam. O chicote, o látego. E todos lhe pediam contas dos martírios que sofreram. Aprisionaram seu espírito ao seio das florestas tenebrosas e martirizaram-no por sua vez. Aterraram-no com a reprodução que sua presença fornecia das maldades que contra todos praticara. O silêncio das matas, só interrompido por motivos de pavor, as trevas inalteráveis, o rugir das feras, as acusações perenes do remorso, a raiva e o bramido dos fantasmas, alterando-se com todos os demais pavores, acabaram por enlouquecê-lo. Então, deixaram-no entregue a si mesmo, em pleno desamparo, cativo de si próprio, das torpezas que semeara contra indefesos irmãos seus, como eles, filhos do mesmo Criador e Pai, portadores da mesma essência imortal. A fome, a sede, 1000 necessidades imperiosas se juntaram a fim de supliciá-lo ainda mais aferrado à animalidade dos instintos e apetites inferiores, como se conservava ainda. Talvez muitos estranhem falarem de fome, sede, dores, suplícios, mas é assim, existe um perispírito. E quando o espírito se mantém inferior, ele se mantém ainda preso às necessidades fisiológicas. Na medida em que ele se adapta à vida espiritual e passa a sentir-se um espírito livre do corpo, vivenciando de uma forma natural, ele vai se desligando, se despojando das necessidades que devem ficar aqui, quando temos o corpo físico, Mas nessas condições difíceis em que ele se encontrava, ele continuava sentindo fome, sede, 1000 necessidades imperiosas, como está descrito aqui. Vagou desesperadamente, presa das mais absurdas alucinações, flagelado pela mente que só se alimentava pela mente que só se alimentara do mal. E aí? Como buscar recursos no plano espiritual quando não aproveitamos a encarnação para vivenciar o bem? Uma mente que só se alimentara do mal. A cada súplica que tentava proferir, o choro dos escravos que morriam de saudades, separados dos seus entes caros, era a lúgubre resposta. Se um brado de misericórdia lhe escapava na incerteza da demência, acudia-o o estalar do chicote sobre o lombo nu dos negros cativos da fazenda, sobre o busto profanado das desgraçadas cativas que lhe amamentaram os filhos, criando-os com amor, enquanto os delas próprias eram relegados à fome e ao maltrato. Há um soluço de remorso, o lamento da agonia de alguém que sucumbia atrelado ao pelourinho da mansão. O grito supremo daqueles que, ingênuos, sofredores, desgraçados, se atiravam aos açudes, às correntezas dos rios, impelidos pelo terror ao trato que recebiam.
Afastava-se então em loucas correrias, através das brenhas selvagens, presa da mais atordoante demência espiritual. Mas para qualquer lado que se virasse, nas galhadas seculares dos arvoredos majestosos, como sobre pântanos lodosos, no espinhoso chão que palmilhava como no cipoal traiçoeiro, encontrava suas vítimas a chorarem agonizantes, desesperadas. Até que, certa noite, em que se sentia exausto, em pleno terror, e depois de muitos anos, em certa alameda que repentinamente se abriu à sua frente, eis que viu o escravo Felício caminhando ao seu encontro, conduzindo uma tocha feérica que aclarava os caminhos trevosos, permitindo-lhe orientar-se. Felício vinha lentamente, sereno, grave, não mais torturado pelo ferro em brasa, porém compassivo, estendendo-lhe a destra no intuito de erguê-lo. Vem daí, nhonhô, levante-se, vamos embora. Ele acompanhou Felício e, através do prosseguimento do intenso drama, verificamos que o velho escravo perdoara ao algoz, intercedera por ele junto à divina complacência e partira a conseguir libertá-lo das garras dos que não lhe haviam perdoado. Não obstante, tudo isso era por nós outros apreciado intensamente, como se fôramos os próprios que tão dramáticas cenas viveram, graças ao privilégio que o homem desconhece das profundas capacidades inerentes ao espírito, aliado da carne, capacidades que o levam a sofrer, sentir, compreender, impressionar-se, comover-se, alegrar-se, etc., a grau superlativo, o qual fulminaria a criatura encarnada se fora essa suscetível de tentar experimentá-lo. Enquanto o drama se estendia, o mestre emitia conceitos, levantando a psicologia das personagens apresentadas, assim lecionando com sabedoria a tese magnífica à luz da ciência sagrada em que nos iniciávamos. E acrescentou, severo, como arrematando a série de pequenos discursos que o passado espiritual de Amadeu provocara, vibrante no diapasão enérgico que tão bem traduzia o caráter inquebrantável que afrontara o suplício do fogo por amor à verdade. E antes de iniciarmos, e vamos até deixar para a semana que vem, o que ele vai falar, não é? O que o mestre vai falar, auxiliando a esses tantos que estão neste aprendizado, e nós também estamos neste aprendizado. E o quanto temos que agradecer a Deus essa doutrina abençoada que veio descortinar, que veio nos trazer, afastou o véu, descortinou-nos o mundo invisível de uma forma palpável. Nós podemos conhecer tanto as alegrias daquele que sabe usar o seu livre-arbítrio nas encarnações, como os tortuosos sofrimentos daqueles que fazem mal do seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio mal orientado é o causador, mal usado, é o causador dessas infelicidades. Infelicidades tais, vividas em espírito, que, como foi dito aqui, nós encarnados, se tivéssemos a oportunidade de experimentar, não suportaríamos. Então, bendita oportunidade desses tempos do Consolador prometido, porque Jesus nos falou, não vos deixarei órfãos,
e nos prometeu o Consolador, e o Consolador é o seu pensamento novamente, os seus ensinamentos revividos, de uma forma clara, trazidos pelas próprias experiências, não só dos espíritos preparados, que compõem o seu colegiado de espíritos nobres, que nos trouxeram os ensinamentos coordenados pela inspiração do próprio Mestre Jesus, né? Que é o consolo, que é o Consolador, né? Mas também por esses depoimentos, por essas experiências todas que nos falam tanto, porque tanto se aproximam das nossas mesmas dificuldades. Com muita gratidão, então, no coração, rogando a Deus que nos auxilie a retemperarmos, a nos retemperarmos, a adocicarmos os nossos sentimentos, a termos este olhar para percebermos que o nosso direito vai até onde chega o direito do outro, acordando-nos para os deveres da vida. Com muita gratidão, elevemos o nosso coração a Deus e a Jesus. Tenhamos uma noite